Vamos lá, eu já respondi as questões do Gresson, vou responder agora do Flerret. Meu nome é Felipe Pitanga, eu sou crítico, curador de cinema, sou professor na Academia Internacional de Cinema, SESC, etc. Vamos lá. Flerret. Eu vou ler a pergunta e eu respondo, tá? Para vocês terem. Por conta da perda de material de Nanook e certas inconsistências que Flaherty encontrou na narrativa, o filme foi praticamente refeito do zero. Você crê que no mercado atual essa possibilidade ainda seria possível? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos modificar um pouquinho aqui. Sim, ele perdeu parte do material, inconsistências narrativas. Vamos lembrar, né? Geógrafo, ele precisava fazer aquele mapa, né? Cartógrafo, desenhar o mapa conforme o expresso estava sendo construído com a linha férrea que dirigia para o Alasca. E ele tinha que documentar aquele trajeto. Lembremos que a esposa dele era importante nesse sentido, a Frances, porque se ela não tivesse um histórico, né, de assistencialismo e etc., não teria se pensado em se perguntar por um objeto de estudo, teria se pensado em eleger um objeto, um personagem que vai vir a ser o Nanook e voltar para se contemplá-lo. Então, gente, isso é processo. Então, assim, a segunda pergunta, se isso poderia acontecer na atualidade, vive acontecendo, na verdade. Vocês estão fazendo perguntas que têm efeitos diferentes. Em Hollywood, fazer isso em Hollywood, né? Refazer um filme do zero. Isso é difícil, acontece, mas é difícil. Pode quebrar um estúdio, mas aí a gente tá falando de filme pipocão, de grande massa, para as massas, né? Então, assim, tem ônus e consequências. Mas tem vários casos em Hollywood de filmes que mudaram de diretores, tiveram que refazer cenas. O próprio Batman vs Superman passou na tela quente da Globo nessa semana. Eu acho uma porcaria de filme, mas tem gente que gosta do filme, tem gente até que acha que é o grande filme subestimado da década. Quem sabe vai virar tipo Showgirls. O Showgirls, vocês sabem, né? Era o filme que na época foi o filme mais detonado da história. Passou-se 2 décadas, de repente as pessoas chegam e dizem: Nossa, o Verhoeven fez uma obra-prima. Vamos lá, estou desviando do assunto. Modificar está acontecendo esse ano, por exemplo, o Novos Mutantes da franquia Marvel, né? Só que feito pela Fox, antes de ser adquirida pela Disney Marvel. Novos Mutantes foi super refeito, super remontado, super revisado. Até quando chegou na Disney, eles não queriam que fosse um produto que agredisse a marca Marvel. Mas não só isso, gente. A gente tá falando de um documentário. O processo de documentário é refazer coisa, gente. É o roteiro ser refeito. É importante ter roteiro para documentário, eu não estou dizendo que não é. Pelo amor de Deus, não mudem minhas palavras. Mas muito documentário também é feito no processo e também na montagem. Então, coisas são refeitas à torta e à direito. Posso dar exemplo de um filme perdido que teve que ser refeito, o Cabela, da Yasmin Tainá, que teve que praticamente recriar um mercado de cinema, porque o filme dela, ela fez, perdeu, na verdade ela foi assaltada com HD, com tudo que ela tinha de material, e ela teve que fazer do zero, algumas coisas ela refez, outras ela fez novas, etc. E o mercado não estava preparado para o filme dela, ela criou todo um mercado alternativo, os festivais recusaram o filme dela, ela fez todo um mercado alternativo que fez um sucesso tão grande no circuito, com o Centro Afro Carioca, que ela colocou primeiro no Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul. E aí o filme fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que os festivais que tinham recusado ela quando ela ainda era inédita, quando ela tinha elegibilidade para concorrer, começaram a chamar pelo filme, a pedir que se inscrevesse, e aí começaram a exibi-lo, só que muitos deles, a maioria não mais competindo, porque o filme não era mais inédito, ele tinha perdido o ineditismo de elegibilidade ao ter que criar um próprio circuito. Então isso acontece o tempo inteiro e documentários ainda mais. Quando o filme finalmente foi lançado, houveram não, gente, houve louvores e polêmicas da crítica na época. Ambos os lados tinham bons argumentos. Sim, teve louvores e polêmicas, né? Louvores porque Nanook, o primeiro filme do Flaherty, ele é um filme de extremo sucesso comercial. Tanto que vai ser dito, ele nunca vai conseguir recuperar ou fazer o mesmo sucesso que o Nanook tinha feito, mas ele sempre vai tentar almejar, e ele tinha conseguido uma linguagem de cinema. O Nanook, ele tem suspense, ele tem emoção, ele tem
A caçada, né, tem uma perseguição, tem um clima, tem clímax. Então, o filme ele tem uma linguagem hollywoodiana muito grande, independente dele depois ser considerado um documentário. E as polêmicas é porque o Flaherty ele alterou muitas coisas da realidade para caber, encaixar na sua narrativa. Então aquilo ainda era um documentário, aquilo ainda era realidade, o quanto ele manipulou para poder existir, o quanto ele distorceu a realidade, fez uma desfeita para com seus objetos de filmagem para poder fazer aquela narrativa hollywoodiana. Ambos os lados têm bons argumentos, eles na verdade eles até hoje existem, porque documentários às vezes são acusados de manipularem demais a realidade. Vide Michael Moore nos Estados Unidos, né? O excêntrico cineasta de Tiros em Columbine, Fahrenheit 9/11, do 11 de setembro, né? E outros filmes mais, como Sequel e etc., que ele cada vez foi ficando mais sensacionalista. Ele tem um ponto, ele tem uma razão, ele tem um fundamento, e ele é super político, mas ele começa a fazer tanta piada, tanta troça, ele começa a distorcer, não é nem distorcer a realidade, mas ele começa a manipular tanto a realidade para encaixar nos argumentos que ele quer, que você vê hoje em dia os filmes dele como uma comédia, não mais com toda a carga de denúncia que ele queria denunciar e que ele tinha razão em denunciar. Então, essa discussão ela é viva até hoje. Ou se, por exemplo, o filme manipula demais para a linguagem hollywoodiana e tira a essência e a representatividade daqueles que ele deveria retratar. Tem inúmeras questões. Vide o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que dividiu opiniões. Apesar de ter chegado até o Oscar, foi um filme que teve muitos defensores fervorosos e também detratores, dizendo que ela manipulou a história para encaixar com a da família dela, para virar um ensaio, né, um ensaio próprio, reflexivo, da própria família. Ela forçou a barra para botar a família em cada trecho da história do país, com a narração dela, que também teve críticas. Então, linguagem, estética, escolhas são críticas até hoje para documentários. A terceira pergunta é em qual desses dois lugares eu me colocaria? Depende do filme, gente. No Nanook, eu acredito que é um louvor, não é uma polêmica. Ele fez um puta filme. E depois a gente discute o que ele distorceu da realidade. Hoje eu teria sérios problemas de representatividade com ele, mas para aquela época foi sem precedentes. Hoje eu estaria provavelmente num debate, se o filme estreou hoje, eu estaria xingando ele provavelmente, com fundamento. Vamos lá. Qual seria a real importância da filmografia? Mas reconheceria a linguagem, tá? Qual seria a real importância da filmografia de Flaherty para o cinema documental? Eu já falei várias coisas que abarcam isso, né? Eu não preciso me repetir. Mas o Flaherty ele tinha uma noção de cinema. Cinema com C maiúsculo, como espetáculo, como evento. Então ele sabia onde entrar a música, a montagem, a cena. Ajudado por outras pessoas que vão trabalhar com ele, como a esposa dele, a Frances Flaherty. A parceria que ele faz com outras pessoas, como o Grierson, que produz alguns filmes dele, puxava a orelha sempre que ele alterava demais a realidade. Ou o grande cineasta do expressionismo alemão, Murnau, de Nosferatu, né, que vai para os Estados Unidos, faz filmes em Hollywood como Aurora, e vai fazer o Tabu com o Flaherty. Também é uma docuficção, né, também não é totalmente documentário, mas tem narrativa dramática. E tem uma estética, tem plástica. Se o Murnau não estivesse envolvido em Tabu, e o Murnau hoje, existem estudos hoje, né? Naquela época não necessariamente, da linguagem e de um olhar opositivo LGBTQ do Murnau, né? Ele foge da Alemanha, vários cineastas fugiram da Alemanha no expressionismo alemão porque tinham ascendência judia, etc., e seriam caçados pelo nazismo. O Murnau não, ele não tinha ascendência judia, mas ele era gay, e isso naquela época também foi caçado pelo nazismo, né? O nazismo caçava qualquer pessoa LGBTQ. Então, eu tô falando da LGBTQ como expressão moderna, atual, que não existia para aquela época, mas qualquer pessoa que fugisse do padrão de gênero e sexualidade. Então, assim, o Murnau ele coloca um olhar, uma tensão, uma plasticidade, uma fotografia bastante homoerótica em Tabu. As musculaturas dos corpos, a fisicalidade, os movimentos, né, de caça, de pesca. Pesca que era com a vara, né, naquela época. Com a vara não, como é que é o nome? Lança, né? Jogava lança, pegava peixe. Então, assim, os movimentos têm um olhar bastante homoerótico. Que, aliás, a Leni Riefenstahl na Alemanha, em Olímpia, quando ela retrata as Olimpíadas no meio da Alemanha nazista, ela também vai usar desse olhar homoerótico. Então,
existe essa questão, e supunha-se que a Leni era bissexual, mas escondia isso. Mas depois a gente volta para isso. Existe um olhar opositivo ali. Se o Flair não tivesse tido tanto tino de cinema, tanto olhar hollywoodiano, ele não teria tido essas parcerias, ele não teria agregado a obra dele, ao trabalho dele, tantas coisas esteticamente, cinematograficamente, de linguagem, se ele não tivesse tido essa sacada e esse bom cheiro para bons projetos. Vamos lá. 5. Para aprimorar o interesse no exótico de suas obras, dizem que Flair fazia alterações de elenco e até mesmo em aspectos culturais dos povos que filmava. Você crê que essas escolhas artísticas foram o motivo de seus filmes fazerem tanto sucesso? Não é alteração. Vamos tentar separar as coisas. Não é porque ele alterava que fazia sucesso. Ele tinha um tino cinematográfico, hollywoodiano, para a matéria-prima que ele trabalhava. Então ele sabia manipular o público. A gente está falando que ele alterava para manipular. Então não é porque ele alterava que o filme fez sucesso. Mas quando ele alterava, ele sabia como utilizar a montagem, os enquadramentos, o ritmo, a cadência, a mise-en-scène, para convencer um público que esperava um cinema de ficção, que almejava consumir um cinema de ficção. Então, vamos tentar não ser... não manipular a pergunta. As escolhas artísticas dele tinham extrema consciência de linguagem. A linguagem convencia o público, e não a alteração da realidade. Ele poderia fazer aquela linguagem com a realidade de fato. Porque ele não fazia, porque ele distorcia a realidade, é um problema dele. Aí a gente ataca a ética disso. Mas a escolha técnica é outra questão. 6. O gênero docudrama, eu não chamaria de docudrama necessariamente, tá? Pode-se dizer isso, eu preferiria o termo técnico docuficção. Docudrama, tecnicamente falando, é mais, por exemplo, reencenação. Sabe telejornal, quando mostra uma reencenação de fatos que aconteceram? Aí mostra um desenho no computador de um cara entrando e assaltando um lugar, ou mostra um ator entrando e assaltando o lugar ao invés da cena real. Essa reencenação é docudrama. Ele reencenava coisas? Reencenava, mas esse não era o cerne da dramaturgia dele, era muito mais docuficção. Ele reescrevia o documento, o registro histórico. Então, docuficção, eu prefiro. Esse gênero perde a autenticidade técnica para o gênero do documentário? Gente, desculpa, mas se ele em 1926 vai ser cunhado como pai do documentário, porque o Grierson vai lá, vai ver o filme dele, Moana, né? Em 1926 ele viu Moana. Aí ele vai no jornal, no New York Sun, e escreve, o Grierson escreve sobre o filme do Flair e diz, isso é um documentário. Vai chamar aquilo de documentário. Depois vai ter 1000 brigas com o Flair dizendo que ele alterava a cena, alterava a realidade. Mas chamou aquilo de documentário e era um documentário. E até hoje muitos documentários manipulam a cena e manipulam a realidade e reescrevem. Mas isso não quer dizer que não alcance uma verdade, não alcance uma catarse. Que o público não alcance uma verdade, uma catarse junto com aquela manipulação. Não é porque a realidade está sendo manipulada, talvez... Gente, não é que um livro vai deixar de ser um livro se eu cortar a borda para ele caber direitinho na tela. Se eu, para botar a capa, tiro as bordas dele, ele vai continuar sendo um livro. Mas pode ser que eu tenha tido que cortar as bordas dele para ele encaixar na tela. Então, assim, aliás, ótimo livro, da Margaret Atwood, que é autora de The Handmaid's Tale, Negociando com os Mortos. Vamos lá. Mas, também, né? Olha a figura macabra, né, da capa, mas estou fugindo do assunto. Vamos lá, vocês vão me editar. Não é porque se altera a realidade para caber numa tela, para caber num quadro, para caber numa história, num ritmo, numa cadência, que ela necessariamente deixa de ser verdade ou deixa de evocar uma realidade, uma verdade. Tipo, Democracia em Vertigem é um filme ruim porque a Petra manipulou para a família dela poder ser norteadora dos capítulos do que aconteceu no país, no Brasil? Não, é um ótimo filme. Eu não acho ele perfeito, mas ele é um ótimo filme. Chegou no Oscar, mas para alcançar a catarse e a identificação com o público, ele precisou manipular muita coisa para ela conseguir fazer a linguagem que ela mais gosta em todos os filmes dela, que é o ensaio, a linguagem ensaística, que é se colocar seu ponto de vista, sua perspectiva, sua narrativa. Então, assim,
dá para alcançar uma verdade. O povo viu a verdade brasileira do que aconteceu no país, mesmo com as forçações de barra da família dela. E pôde se identificar colocando, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, se fosse a minha família. Então, há um lugar de se colocar, o lugar da empatia, que pode fazer mesmo a alteração, ainda evocar uma verdade. Então, sim, ele ainda assim é muito influente para o documentário. Documentários manipulam até hoje. Vamos lá. Na época, e docuficção também é bem famoso, gente. O cinema novo brasileiro, por exemplo, não existiria se não fosse a docuficção. Vamos lá. Na época, Flaherty teve uma enorme importância e influenciou diversos documentaristas e aventureiros ao redor do mundo. Sua importância e influência ainda repercutem nos dias de hoje. Acho que eu já respondi isso na questão anterior, né? Sim, muito. Mas vou acrescentar um fato, né? Porque o Flaherty ele tinha um olhar pela cultura, ele vai gerar uma bifurcação, né? Que é o documentário antropológico e etnográfico. Antropológico, que ele vai querer um povo, uma cultura, né? E o etnográfico, que ele vai retratar toda uma etnia, ele vai ser mais estruturalista. São primos, são parentes, os gêneros, mas tem pequenas diferenças. E vai legar um tipo de cinema que também vai influenciar o cinema verité, como por exemplo do Jean Rouch, que é um pai do documentário francês, ou cineastas, o Jean Rouch filmava muito na África, né? E ele filmava sem representatividade. Ele ia lá, se aproveitava, se apropriava de um tema que não era dele, que não ele era próprio, às vezes fazia muito bem, como alguns cineastas africanos, como o senegalês Ousmane Sembène, numa famosa discussão, num famoso debate público que tem na internet. Procurem Ousmane, que se escreve Ousmane Sembène, e Jean, que é Jean Rouch, que se escreve R-O-U, Rouch, com CH no final. Eles discutiram muito cinematograficamente e o Sembène vai dizer: você vem aqui, vem nos nossos países africanos, filma o que você quer, objetifica o que você quer, adultera o que você quer para o Jean Rouch, nos filma como se nós fôssemos uma vitrine, um manequim numa vitrine, nos torna exóticos, não reproduz a nossa realidade e ainda quer que a gente abra as portas para você filmar mais. Mas o Sembène elogia um filme, por exemplo, do Jean Rouch, que eu também acho que é bala na agulha. Por que o Jean Rouch acertou tanto, né? Que Eu, um negro. Eu, um negro. Moi, un noir. Porque ele faz de maneira conjunta. Ele convida ele tem um personagem que é fascinante. É um filme character driven, né? Ele segue o personagem, tipo Nanook. E esse personagem, só que esse personagem altera a história. O personagem altera a história. E o Jean Rouch não manipula, não intercede, não impede que o personagem guie a história e ele próprio vá alterando a própria história que está sendo filmada. Então o próprio personagem altera a sua própria história. Isso é muito subjetivo, é muito bom. Diferente, por exemplo, dos documentários Jean Rouch, ia lá, filmava um ritual, por exemplo, de matar uma cabra, ou até um ritual canibal de carne humana. Aí dizia, olha, eles são selvagens. Nada a ver. Estava destacado do significado original, estava exotificando, muitos problemas. Então, o Flaherty ele vai sim legar esse olhar e essa curiosidade da cultura de outrem, etnográfica, antropológica, que vai ser levada por N outros cineastas adiante. Então, ele tem muitos legados, ele é importantíssimo para a história, não deixa de ser. Foi? Resolveu? Respondi tudo?